Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso 19º episódio aqui da sua websérie Independência Financeira e tá acabando. Pois é, tá acabando. Daqui a pouquinho a gente já chega no nosso 21º dia, quando eu vou dizer para você como você vai poder adquirir o nosso livro aqui da Escola de Finanças ou então os nossos livros. Depois eu vou te dizer o que a gente já está esquematizando para poder cumprir aí com tudo que a gente vem trazendo e vem dizendo para você que a gente vai te entregar ao final desses 21 dias aqui nessa websérie. Hoje a gente vai falar sobre tempo. Quanto tempo leva, afinal de contas, para você criar um plano da independência financeira? Então, um plano para você construir e alcançar a sua independência financeira. Seguinte, tudo que a gente cria aqui na Universidade Financeira é para consumir rápido, ok? E na prática. Tudo que a gente cria na Universidade Financeira é para consumir de forma rápida e de forma prática. Da mesma forma que essa websérie foi criada, diversos conteúdos que a gente tem na Universidade Financeira foram criados. Eu já expliquei isso também no outro episódio, quando eu conversei com você que a gente criou o YouTube, o nosso canal no YouTube, para poder ser uma fonte de conteúdo teórico e um pouco prático. A nossa Escola de Finanças é o lugar onde a gente vai colocar na prática tudo o que você precisa saber sobre investimentos, sobre a construção de um plano de independência financeira e diversos outros aspectos que nós achamos importantíssimos você saber. Sim, o microfone está de novo de gracinha, assim como ele estava ontem, mas vamos continuar, vamos lá porque a gente não pode parar. Bom, aí aqui no YouTube a gente tem conteúdo teórico, lá na Escola de Finanças a gente tem o nosso conteúdo prático, no nosso blog que está em construção, porque a gente vai trazer algo novo para o mercado. Tem o nosso conteúdo teórico, lá no nosso Instagram e no nosso Facebook vão ter os conteúdos inspiracionais e motivacionais. Agora, o nosso conteúdo, quando ele é teórico, quando ele é prático, ele traz apenas o que é importante e o que tem de mais importante e ele é direto ao ponto. Mas como é que isso funciona na prática? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, a nossa Escola de Finanças, que é aquilo que você vê quando você entra no nosso site oficial e muito provavelmente você já viu isso lá. Como é que é por dentro da Escola de Finanças, já que eu nunca mostrei isso para você e muito possivelmente só vou mostrar isso depois desses 21 dias aqui. Na Escola de Finanças a gente tem 15 módulos, ok? Esses 4 pilares estratégicos que você aprendeu estão divididos em 15 módulos. Calma, eu não estou querendo vender nada para você, só quero te mostrar como é que isso vai funcionar na prática, porque no final a gente vai conversar também como é que isso vai funcionar dentro do livro que você vai adquirir, ok? Então vamos lá, são 15 módulos. Vamos supor que você leve ali menos de 10 dias, vamos botar aí uma semana, 7 dias para fazer cada módulo de forma completa. Agora é o seguinte, você já fez algum curso? Já fez algum curso? Ou então você já fez algum curso superior? Ou então você já assistiu uma aula? Pois é. O que toda aula tem em comum? Ela é teórica, ok? A maioria das aulas são teóricas. O que quase nenhuma aula tem é o conteúdo prático, ou então uma parcela de prática naquela aula dali. O que a gente resolveu fazer na Universidade Financeira? Algo que eu nunca gostei foi excesso de teoria e falta de prática. Então toda aula, ok? Que não seja a introdução, lógico, mas toda aula da Escola de Finanças Premium tem uma prática. Toda aula, não interessa, pode ser o assunto mais teórico do mundo, mentalidade, tem uma prática, ok? Então, toda a nossa aula é voltada para a prática, por isso que você demora mais ou menos 7 dias para fazer um módulo, beleza? Mais ou menos isso. E aí, se você demorar 7 dias para fazer um módulo, você tem 15 módulos, você vai demorar 105 dias. 105 dias aproximadamente para fazer ali, se você fizer tudo rápido, ok? Tudo em uma semana e conseguir compilar aquilo tudo. Isso no nosso setor estratégico. Depois que você fizer isso tudo, depois desses 100 dias, você está pronto para ir para o setor operacional, que já fica liberado para você de graça. É lá nesse setor operacional que a gente vai chegar em 300 cursos operacionais. Hoje a gente está chegando já em 100 cursos operacionais. São os cursos operacionais divididos nos 8 passos que eu ensinei para você quais são os 8 passos e pedi para você fazer a sua ordem dos 8 passos, como você aplicaria esses 8 passos. Pois é, lá na Escola de Finanças a gente tem esses 8 passos e tem alguns passos desses, tem mais de 50 cursos só dentro desses 8 passos. São cursos que duram até no máximo 20 minutos, cursos muito voltados para a prática, para o operacional, para poder pegar e fazer. Vamos supor que você demore então ali da criação dos seus 3 planos de independência financeira, construção dos seus 4 pilares, inclusive o pilar praticar, onde você vai aprender como consumir o conteúdo operacional para que você tenha resultados de forma muito mais rápida, talvez na metade do tempo, 1/3 do tempo. Muita gente já conseguiu isso em 1/3 do tempo. Então, você tem esse setor operacional lá liberado para você. Vamos supor que você consuma esse conteúdo necessário para a obtenção do primeiro passo da sua independência financeira em 40 dias. Mas vamos colocar aqui uma margem muito maior, uma margem de segurança. Vou botar aqui 70 dias. Para a gente arredondar e ter um número bonitinho, 75 dias. Isso daria o plano estratégico, ok? Os 4 pilares e já o plano prático muito avançado, tipo assim, você já está praticando muito bem 180 dias. O que são 180 dias?
O que são 180 dias? Nada mais são do que 6 meses, ok? 6 meses. E são nesses 6 meses onde você vai conseguir montar a sua estratégia e vai conseguir também começar a praticar o operacional e já poder, dependendo do seu operacional, ter alguns resultados, como se livrar das contas, conseguir o dinheiro para investir, começar a investir, talvez já começar a construir a sua renda passiva, etc. E o melhor disso tudo é que você não tem acesso durante só 180 dias, você tem acesso vitalício, ou seja, você pode fazer no seu tempo, sem nenhuma pressa. É claro que isso vai variar de pessoas para pessoas, porém, eu não posso deixar de colocar um conteúdo prático e você demorar muito mais tempo para alcançar algum resultado. Quando a gente coloca no título do vídeo como esse, quanto tempo eu demoro para criar um plano para a independência financeira, eu não estou preocupado de você saber mais teoria. Eu sei que tem muita gente capacitada para te passar teoria por aí, mas nem tanto gente capacitada para te passar sobre prática assim. É por isso que eu fico muito preocupado de você estar conseguindo colocar em prática. Eu posso afirmar para você, 180 dias, 6 meses que seja, é um tempo grande demais. Muito antes disso, você já consegue criar o seu plano de ação, já consegue começar a praticar esse plano de ação, mas muito antes disso mesmo, eu coloquei aqui uma margem de segurança. Agora é o seguinte, como é que isso vai funcionar no livro? Eu acabei de dizer como isso vai ser na verdade, na Escola de Finanças Premium, que depois eu vou gravar um vídeo mostrando como é que funciona lá por dentro. Mas como é que isso vai funcionar no livro? No livro, a gente abriu uma enquete e perguntou se você preferia que o livro fosse único ou se o livro fosse dividido nos 4 pilares, ok? O que a gente vai fazer então? Eu pensei em criar um livro único, beleza? E disponibilizar esse livro único. Se a gente for fazer de forma física, disponibilizar esse livro único para quem quiser esse livro único. Para quem quiser os 4 pilares, eu pensei em escrever uma nova versão, ok? Pegar aquilo que existe no livro único de cada pilar, mas escrever uma nova versão, dando um pouco mais de robustez, né? Colocando mais coisas para que aquele assunto dali para cada pilar fique bem compilado e a pessoa pode comprar, na verdade você pode comprar e também dar de presente cada pilar desse em separado. Dessa forma a gente vai alcançar os 2 públicos, aquele público que prefere ler um livro único, eu sou desses, eu prefiro ler um livro único que esteja dividido e muito bem dividido, muito bem escrito, mas existem as pessoas que preferem ler livros separados e eu também sou desses porque eu prefiro um livro que vai direto ao ponto. Então, nada melhor do que fazer esses 2. Como você vai adquirir esses livros? Você vai saber no final dessa websérie, no dia 21, beleza? Agora eu quero explicar como é que você vai colocar em prática tudo que estiver nesse livro. Nesse livro, todo final de capítulo, ok? Vai ter a aplicação prática do capítulo. Vai ser aquilo que eu passo na Escola de Finanças de forma escrita. Claro, na Escola de Finanças Premium é um pouco mais rebuscado, mas no livro vai estar tudo que você precisa saber muito mais abrangentemente do que a gente passou nessa websérie, só que de forma prática e de forma escrita. A grande questão que eu quero passar aqui para você é, esse não vai ser um livro comum. Não vai ser um livro onde você vai ler e vai ter um monte de história, um monte de não sei o que. Não. Como eu disse para você, tudo que a gente cria na Universidade Financeira é o que a gente pega de mais importante, de forma mais rápida, que você pode assimilar de forma mais rápida e que você possa praticar de forma mais rápida. Por quê? Porque um conteúdo, a gente viu isso ontem, ok? Um conteúdo que não te leva para a prática, ele é um conteúdo que desperdiça o seu e o meu tempo. Pois é. Então o conteúdo ele precisa te levar para a prática. Precisa. Então precisa ter a teoria? Precisa. Só que precisa ser a teoria enxuta. Que você entenda de forma rápida e de forma importante para logo poder praticar e colher os resultados. O que importa são os resultados, ok? Então, no livro, eu não quero que você leia e passa batido. Não. Eu espero que você leia, ok? Faça os exercícios usando o que você leu para poder te dar base para cumprir aqueles exercícios, porque o livro vai te permitir criar um plano, ok? De forma muito mais rebuscada do que a gente passou na nossa websérie aqui, só que um plano personalizado. Existem pessoas que comentam quase todos os dias aqui nesses vídeos da Universidade Financeira. Uma dessas pessoas é a Jéssica e outra pessoa dessas é o William, ok? Eu vou dar um exemplo usando eles dois. Por exemplo, a Jéssica vai comprar o livro e o William vai comprar o livro também. Aí os dois vão ler, ok? Mas a Jéssica vai ler o livro e vai deixar para fazer a prática só no final, voltando para os capítulos e lendo. Já o William, estou dando um exemplo, beleza? O William vai ler o livro e aí no final de cada capítulo, enquanto ele está lendo, ele vai fazer o exercício, criar o plano de acordo com ele e voltando do capítulo. Quem é que você acha que vai ter mais proveito? Eu não estou dizendo Jéssica, se você está ouvindo esse vídeo, eu não estou dizendo que você não vai ter, ok? William, também não estou dizendo que você é melhor do que ninguém. Mas é o seguinte, vocês vão ter o melhor
o melhor resultado e o melhor aproveitamento de todo esse material que a gente criar se você for praticando ao longo do livro, beleza? Não esperando para ler todo o livro para descobrir logo qual é o final. Eu não vou contar uma história bonita para você, eu vou construir a sua história com você. E a construção de uma história se faz tijolo por tijolo. Então eu não quero que você leia um manual de como construir uma casa completa para depois ter que voltar do início e colocar o primeiro tijolo, botar o cimento, colocar o segundo tijolo, botar mais cimento. Não, eu quero que você leia como se bota o primeiro tijolo e bota o primeiro tijolo. Bota o cimento. Leia como se bota o segundo tijolo e bota o segundo tijolo. Por quê? Porque no final do livro você já vai ter toda a estrutura montada para então buscar a sua casa completa e depois a gente vai fazer o quê? A gente vai mobiliar essa casa com os passos práticos. Mas isso é uma outra etapa um pouco mais para frente. Então é isso. Quanto tempo você demora para criar um plano para a independência financeira? No máximo 100 dias. Por quê? Porque precisa ser feito de forma completa, mas de forma rápida também. 100 dias. 100 dias em tempo, quanto que é? São 3 meses e um pouquinho de dias, ok? 3 meses e 10 dias. Então você precisa entender e pegar ponto por ponto. É claro que aqui eu não deixei muito claro qual é o ponto por ponto. Se você já viu a página de vendas onde eu te conto sobre a Escola de Finanças Premium, lá tem todos os módulos, ok? Lá tem todos os módulos, 15 módulos, e para cada módulo daquele e para cada capítulo que vai ter no nosso livro único, eu sugiro que você gaste tempo praticando. Eu levaria ali 7 semanas se eu quisesse fazer de forma séria. A sua independência financeira precisa ter uma base larga, para que a sua raiz da mesma forma seja larga. Por quê? Porque árvores que têm a raiz muito curtinha, árvores que foram plantadas e que crescem muito rápido, ok? Elas não têm um crescimento sustentável. Elas não fincam raízes. E a maioria das árvores que duram muito mais tempo em pé são árvores com as raízes mais largas, as raízes mais profundas e são árvores mais robustas, que demoram um tempo um pouco maior para dar resultado, porque não estão preocupados com o imediatismo, mas que duram muito mais tempo. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero colocar uma pulguinha na sua orelha, eu quero colocar uma coceirinha aí na sua nuca, eu quero te dizer o seguinte: a sua independência financeira, até agora a gente tratou dela sendo sua. Claro, atingindo as outras pessoas, mas sendo sua. E se eu te dissesse que a independência financeira que você vai criar e que você vai aprender a criar com a Escola de Finanças Premium e com esse livro ou com esse livro, e se ela fosse também para os seus filhos? E se ela fosse para a sua próxima geração, inclusive para os seus netos? Pois é. Então você precisa se preocupar que as suas raízes sejam fundas o suficiente, que a sua base seja larga o suficiente. Para quê? Para que ainda que você demore muito mais tempo do que aquelas pessoas que estão ligadas no imediatismo, ainda que você demore muito mais tempo, que a sua árvore, que é a sua independência financeira, permaneça e permaneça e permaneça. E que a sua independência financeira seja muito maior do que você e que tenha um prazo de duração muito maior do que o seu prazo de duração e o meu prazo de duração aqui nessa terra. Essa é a minha mentalidade, ok? Isso é algo que eu só explico para os alunos premium, mas eu acabei trazendo aqui para você. Essa é a minha mentalidade e essa deve ser a sua mentalidade também. Ai meu Deus, 100 dias só para criar um plano? Ai, isso é muita perda de tempo. Eu não vou gastar dinheiro, investir dinheiro para poder passar 100 dias só criando um plano, só planejando. Ah é? Então não tem problema. Vai lá procurar uma pílula mágica. Se eu tivesse essa pílula mágica, talvez eu te desse. Mas eu sei que a única pílula mágica que eu conheço é planejamento, estratégia e ação prática. Suor no rosto, ok? Cara no sol e jornada sendo cumprida, sendo realizada. É assim e essa é a única pílula mágica que eu conheço, através do trabalho. Não a renda ativa, a renda passiva, focar na renda passiva sempre, porém, através do trabalho, do suor, da atitude, da prática, depois da estratégia. Beleza? Essa é a pílula mágica, eu espero que você pense nisso. Lembra da árvore, lembra sempre da árvore. A prática desse vídeo daqui, qual é? É você conseguir algum link que eu devo ter enviado para você por e-mail. Se você se cadastrou na Universidade Financeira, o primeiro e-mail que eu te enviei, ok? Acho que é Aqui está a sua independência financeira, se não me engano, ele vai estar lá um link para a página de vendas da Escola de Finanças Premium. Eu não quero que você compre nada. Se você quiser comprar, se você achar que é hora de comprar, tudo bem, não tem problema, você vai ser muito bem-vindo. Mas o exercício, a prática desse vídeo é só você ir lá e anotar o nome de cada módulo. São 15 módulos
que eu dou no curso completo, ok? Na Escola de Finanças Premium. São 15 módulos. Eu quero que você anote cada módulo daquele e eu quero que você se preocupe em gastar tempo com cada módulo daquele. Claro, as pessoas lá dentro da Escola de Finanças Premium já sabem o que fazer dentro de cada módulo. Talvez você não saiba exatamente o que fazer. Porém, eu quero que você anote e já vá maturando isso. Por quê? Porque aquela mesma quantidade de módulos é a mesma quantidade de capítulos que vão ter no livro. Então você vai fazendo já um pré-paro para poder, quando você adquirir esse livro, quando você começar a ler esse livro, você ter fresquinho na sua mente como vai funcionar a sua criação desse plano da independência financeira. A gente está combinado assim? Você entra lá na nossa página de vendas para comprar, se você quiser, ou então só para poder ler os nossos módulos, anota os módulos e começa a assimilar eles na sua mente. E de novo, eu quero que você foque na história da árvore. Se você quer que a sua independência financeira seja só para você, não tem problema. Vai procurar uma pílula mágica, mas vai procurar essa pílula mágica fora da universidade financeira. Aqui a gente planeja, aqui tem estratégia, aqui tem prática só depois da estratégia. Aqui não tem prática sem estratégia não. Prática sem estratégia é o foco no dinheiro pelo dinheiro. E se você está focado no dinheiro pelo dinheiro, você pode procurar algum outro canal. Mas se você está focado aqui no seu sucesso, no seu futuro, em alguma coisa maior do que você e por um motivo muito maior do que o seu próprio umbigo, você está no lugar certo. Então vamos criar junto esse plano da independência financeira. Demore o tempo que demorar, o fruto disso vai ser muito melhor. E a nossa árvore vai durar muito mais tempo do que essa galera que está aí procurando uma pílula mágica. Beleza? Um grande abraço para você. Foi um prazer gravar esse vídeo para você. Lembra dos módulos e lembra de pensar sempre na sua árvore, em quão profunda e em quão larga tem que ser a sua base. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!